Bom dia a todos. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Bom, eu sou então o Califa Al-Hassan. Por que eu sou o Califa Al-Hassan? Porque eu sou um autista. Autista tem muita imaginação. Muita imaginação, ele vive no mundo imaginário. Então eu criei um jogo chamado Andragogia, o jogo da vida real. Esse é um jogo da alta magia. Porque a alta magia é a ciência genuína de Al-Hassan. A alta magia junta ciência acadêmica, a ciência analítica com o conhecimento iniciático. As duas juntas. Como eu sou um pesquisador etnográfico, que quer dizer o quê? Que quer dizer que se eu sou um pesquisador etnográfico, significa que eu vivo experiências para apresentar uma narrativa. Então, como que eu podia apresentar a alta magia? Escrever um livro? Eliphas Levi já escreveu, porra. Papi, que para mim são os três grandes, e Herbert Spencer Lewis, porra. Eles já escreveram tudo que tinha que escrever. Eu não tenho nada a acrescentar, né? No que os grandes magos trouxeram, né? O que os grandes magos trouxeram. Não tenho nada a acrescentar. Pra lá, vai pra lá. Não precisamos de mais livros, não precisamos. Nós precisamos Agora, veja, o que está no livro, vamos dizer que, na linguagem da ciência genuína de Al-Hassan, o que está nos livros é estudo. Então, para completar o binômio, falta aplicação. Nós pegarmos o que está nos livros e manifestarmos. Então, eu sou um discípulo de Al-Hassan, tanto é que no meu jogo eu assumi a personalidade dele. Tá? Eu estou usando aqui conhecimentos secretos das sociedades secretas para a gente acionar os arquivos akáshicos das personalidades. Tá? Então, assim, eu estou me afinando com os arquivos akáshicos. Ou seja, é um conhecimento direto, direto da fonte, sem intermediário.
sem intermediário. Isso é o meu lado místico e esotérico, tá? Mas tu lembra sempre disso. Eu sou um cientista, eu sou mestre pela academia. Eu sou mestre por duas grandes casas, que é o IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, e pela UNB. Então, eu represento essas duas casas. Então você me respeite quando vier com comentários levianos ao meu trabalho, tá? Fique na sua. Você vai ter uma resposta à altura, saiba disso. Você vai ter uma resposta à altura do seu comentário. Então eu te digo, meça suas palavras, fundamente o que você está dizendo. O meu lado científico, estou indo nas pesquisas científicas, na arqueologia, na história, e estudando a biografia de Al-Hazen. Analiticamente. Tá? Para quê? Eu poderia fazer um livro, né? Já tem vários sobre Al-Hazen. Para que eu vou escrever mais um livro sobre Al-Hazen? Não é muito melhor eu estudar essa personalidade? E eu sou ator, porra, eu sou ator, sabe? Eu, dentro da minha sociedade secreta, eu fui mestre ritualístico. Eu comandava rituais de iniciação. Então, rituais de iniciação nada mais é do que um teatro. Então, você assistindo meus vídeos é como se você estivesse participando de uma iniciação de uma sociedade secreta, porra. Aqui, ó. Eu tô atuando agora, porra. Eu tô atuando. Então, por isso que eu peço à sociedade dos artistas se tiver algum bloqueio sobre o meu trabalho. Porra, eu sou um ator. Eu sou da literatura. Então, como trazer o pensamento de Al-Hazen? Porra, cara, não é melhor um teatro do que um livro? O livro é chato pra porra, cara. Quantas pessoas vão ler um livro? Ah, vamos fazer um teatro. Então, teatro prende atenção, né? Prende atenção, porra. Então, nada melhor do que um teatro. Então, eu sou um ator e para interpretar esse personagem, porra, é assim que os atores fazem, porra. Os atores, quando representam um personagem, eles estudam esse personagem, porra. Eu estou estudando esse personagem, a personalidade dele, o modo dele se vestir, o modo dele se portar, a voz dele, o jeito dele falar, sabe, você vai imaginando, né? Você vai estudando os persas, os árabes, como é que eram. E, cara, é JJ Benítez. JJ Benítez. É a mesma, é a metodologia. O meu trabalho, porra, presta atenção, cara, presta atenção, é inédito, é inédito. Etnografia atemporal, tu sabe o que é isso, cara? Tu sabe o que é isso? Tu sabe o que é etnografia atemporal? Tem que ter letramento científico. Para entender o meu trabalho, você tem que ter letramento científico, porra. Senão tu vai ficar, sabe? Vai ficar no vácuo. Não vai entender. Não vai entender minha mensagem. Bom, mas o califa olhou para minha história, né? Ele disse assim:
olhou lá para minha infância, onde eu nasci, que é a inspiração dessa casa. É a casa do meu avô Domingos e da minha avó Raimunda, que ficava no quilômetro 110 da estrada de ferro Madeira Mamoré, a 110 quilômetros de Porto Velho, no meio da selva amazônica, de uma casinha que hoje, se eu fosse pintá-la, seria uma casa de conto de fada. Uma casa de conto de fadas. De adobe, as paredes de adobe, o chão de chão batido. A coberta era de palha e tinha um fogão de lenha no cantinho igual esse aqui. Meus avós fundam uma dinastia porque eles saem do interior do Maranhão. Meu avô faz esse desbravamento, ele vai caminhando do interior, Maranhão com Piauí, fronteira de Maranhão com Piauí, ali no Parnaíba. Ele se desloca até o litoral a pé. Depois vem pelo litoral até o Pará. Do Pará ele vai até Manaus e de Manaus até Porto Velho. E de Porto Velho, porque Porto Velho fica próximo do Amazonas, ele atravessa o estado e vai na fronteira com a Bolívia, que é onde estavam dando terras. Ele se apossa da terra lá. E, após um ano de trabalho ele volta, faz a viagem de volta. Isso ele levou um ano, cada viagem dessa, um ano. Um ano. Porque ele tinha que parar e trabalhar um pouco para capitalizar, para avançar. Então, onde ele arrumava emprego, ele ficava ali, trabalhava um pouquinho, capitalizava, porque ele não tinha dinheiro. Então, por isso que ele levava muito tempo para chegar no destino dele. Voltou com a família e trouxe o meu pai e eu acho que duas das irmãs dele. Ele era meu pai é o primogênito, né? Passado alguns anos nesse lugar, ele ficou sabendo que no centro do estado era mais próximo da capital. Ele disse que aquilo era um isolamento muito grande. Ele conseguiu uma propriedade no 110, na beira da estrada Madeira Mamoré, que liga Porto Velho a Guajará-Mirim, que essa ferrovia é a ferrovia do diabo. Eu morei às margens da ferrovia do diabo. Esse lugar para mim é o paraíso na terra. É o paraíso na terra. Se pudesse replicar o lugar onde eu passei a minha primeira infância, não existe paraíso maior. Por quê? Porque meu avô era aqui que o califa Al-Hazen me chama a atenção e diz: além do título de seringueiro, eu quero o título de castanheiro.
Na verdade, castanheiro é o nome fantasia, porque todo castanheiro é um coletor, tá? Então, eu sou descendente de coletor. E os coletores são conservacionistas, ou seja, eles são ecologistas. Então, eu, Califa Al-Hazen, quero o título de castanheiro, mas esse é só o nome fantasia, porque na verdade o nome correto é o termo correto é coletor. Bom, vamos ver. Vamos aqui. Com licença, só um pouquinho. Bom, por que então eu sou um coletor? Um coletor, veja, a minha ancestralidade está toda comigo, cara. Está toda comigo. Eu sou o primogênito. Meu pai já se foi, eu sou o patriarca da minha família. Eu sou o arrimo da minha família. Minha avó e meus avós eram lá do Maranhão. Eles subsistiam lá quebrando coco. O que é isso? O Maranhão tem uma palmeira abundante no Maranhão. Lá em Rondônia também tem muito dela. Chama coco babaçu. Então meus avós eram coletores de coco babaçu. Eles tinham aquele cofo, tinham um jeito de carregar nas costas. Saía de manhã, pegava aquilo lá, quebrava e tirava a amêndoa. Tá? Essa amêndoa eles faziam várias comidas com essa amêndoa e extraíam o óleo de coco, que tinha um valor comercial, e subsistiam dessa atividade. Quando eles mudaram para o interior de Rondônia, não foi diferente. Não foi diferente. Então, essa casa era uma casa de bioconstrução porque ela não tinha um prego. Ela era toda amarrada com cipó. Até as palhas com cipó. Tudo com cipó. Era uma casa que não tinha um prego. Ela era toda orgânica. Eu costumo dizer que meu avô era um João de Barro. Então, eu sou descendente de Domingo Varanda. Ele vive em mim. Por quê? Porque ele botou nas minhas memórias o seu modo de vida e a sua bravura. Meu avô construiu uma casa sem usar pregos, todinha. Uma casa com, sei lá, 200 metros quadrados, 150 metros quadrados. Ele aproveitava, as madeiras eram todas tortas, porque ele ia ajustando isso. Ele ia ajustando, cara. Ia ajustando. A madeira estava torta, ele dava um jeito de aproveitar aquele. aproveitar. Junto com a casa com essa casa, com fogão de lenha dentro de casa, tinha a casa de farinha e o engenho de cana-de-açúcar, tá? Porque plantava-se um pouco de cana para fazer rapadura e açúcar. E tinha a casa de farinha, onde fazia todo o trabalho com a mandioca e a macaxeira. Lá tinha uma separação, né? Macaxeira é o que o pessoal chama de mandioca aqui, que é aquela comestível, né? E mandioca era de fazer farinha, que é aquela, tá, que tem a toxina que não pode comer, tá? Não serve para o alimento, só serve para fazer farinha, tá?
Então lá eles também eram coletores. Então, se eles eram coletores, eles eram conservacionistas. Então, o meu estilo de jardinagem é baseado, tá? Na verdade, é um estilo de agricultura, eu posso dizer. Não é estilo de jardinagem, porque é o mesmo princípio da agricultura sintrópica que eu estou aplicando no jardim, jardinagem sintrópica. Vou mostrar uma coisa aqui para vocês entenderem o que é um castanheiro, um conservacionista. Tá? Veja minha mangueira. Veja minha mangueira. Veja. Veja. Tá. Isso aqui é conservacionista. Aqui estão todas as folhas que caíram e todos os frutos que não foram aproveitados. Foram jogados aqui. Que serviu de próprio adubo. Isso aqui é um mato que nasce aqui, com uma flor chamada cravo de defunto. Ele é uma... Pronto. Olha aqui, ó. Sou um coletor, cara. Um coletor, um conservacionista. Olha a minha casa. Essas 11 horas aqui, ó. Essas 11 horas foi dada por uma grande paixão que eu tive. Um grande amor que eu tive e ela me deu de presente. Aqui, ó. Conservacionista, cara. Aqui, ó, eu tô plantando aguapé. Ó, esse aqui é um abacaxi, não sei do que. Tá? Ó, eu tô plantando aguapé. Aguapé. Tá. Ali eu já mostrei, tem... Então, eu sou um seringueiro, eu sou um castanheiro. Por quê? Porque eu não posso negar minhas origens. Eu não nego minhas origens. Minhas origens. Então, eu não sou um ecologista teórico. Não, cara. O meu modo de viver, o meu modo de vida, o meu estilo de vida é ecológico. Totalmente ecológico. Totalmente ecológico. Ou seja, eu uso... Aqui nada sai, aqui é sintrópico, aqui é um sistema fechado. Nada entra, nada sai. Então todas as podas minhas das árvores vão para compostagem, para virar composto orgânico, para alimentar as próprias plantas. Então, você vai alterando o bioma. Você vai alterando o bioma, você vai enriquecendo. Por quê? Porque as plantas transformam minerais, em vegetais, em matéria orgânica, transforma matéria mineral, substâncias minerais em substâncias orgânicas. Então, ao você, por exemplo, a maioria das pessoas fazem o que nas casas urbanas com as folhas? É um problema, vira um problema. As folhas das árvores dentro da habitação convencional é um problema, é um lixo. Na verdade, não é um lixo, ali é matéria orgânica, serve de alimento. Então, se você pegar o solo do meu lote e dos meus vizinhos aqui, você vai ter uma diferença muito grande, porque eu já estou aqui 4 anos e aqui não foi jogado nada fora, tudo virou matéria orgânica. E isso é o quê? Isso é o modo de vida dos castanheiros.
dos coletores. E eu ainda agreguei o modo da permacultura. O modo da permacultura, ou seja, a minha pia da cozinha alimenta uma bananeira. É a bananeira que trata o esgoto da minha pia de cozinha. O meu vaso sanitário, fossas indianas. Que o produto final ainda é refinado, misturado com a que boa da máquina de lavar e do chuveiro. Aquela água com sabão, a água cinza se mistura. Tá? Eu tenho um biofertilizante para me usar onde eu quiser. Onde eu quiser. Tá? Esse biofertilizante eu jogo no lote. Então, toda a estrutura orgânica do meu lote tá sempre, permanentemente sendo alimentada. Esse biofertilizante permanentemente está alimentando esse solo. Então, esse solo é rico em nutrientes. Por quê? Porque tem um processo, tem uma logística reversa, né? Tá? As fezes dos meus cachorros, compostagem cientificamente comprovado, pesquisa aí no YouTube. Tem um monte, eu peguei uma de um rapaz excelente do Paraná. O cara é agrônomo, fez testes científicos para ver se ficava resíduo de alguma bactéria no cocô do cachorro após a compostagem. E deu 0 de contaminação, ou seja, todas as bactérias patógenas do cocô do cachorro são mortas no processo de compostagem, de biocompostagem, fazendo no modo correto, no sistema fechado, com um balde fechado. Todas morrem e você tem um substrato, você tem um fertilizante potente, tá? Potente, tá? Igual ou superior ao da galinha e ao do gato, ao adubo de galinha e ao adubo de gato. Então, são animais, porra, pensa só. Galinha é um animal e você usa o cocô dela para adubar plantas. Cachorro não é diferente, vaca não é diferente, ser humano não é diferente. Ser humano não é diferente, porra. Então, eu resolvi o problema dos castanheiros, que é a questão do saneamento básico de vocês, cara. Saneamento básico de vocês. Veja aqui, não tem mosca, tudo limpinho, porra, tudo limpinho. Sabe? Tudo limpinho. Minhas fezes são tratadas. Tá? São 4 tanques. Fica líquidos o tempo todo, cheio de água o tempo todo. Cai no primeiro, no segundo, no terceiro. Uma vez por mês eu coloco 2 baldes de esterco de vaca fresco no primeiro. Pronto, as bactérias dilui tudo. No final fica um fertilizante líquido de uma cor assim meia escura. Tá? Tem um odor característico, mas que não incomoda. Não atrai mosca nem nada. Tá? É um odor de fertilizante. Tá? De fertilizante. Tá? E aí ele junta com a água da máquina de lavar roupa e do tanque de lavar roupa. Tá? Pronto, cara. Tá? Eu só não coloco na horta e coisas comestíveis por uma questão assim, tal, mas, cara, pode... pode fazer análise, porra. Pode usar tranquilo, até em horta, até em... Tá? Mas vamos deixar os gramados e esse fertilizante, né?
Tá? Mas, cara, é 100%, é 100% seguro, cara. É milenar. É milenar, tá? É milenar. Então, a forma de eu expressar, ao invés de eu escrever um livro, ao invés de eu, sei lá, é como se eu estivesse fazendo um roteiro de um filme da minha vida, pô, um roteiro. Como é que eu quero, entendeu? É um jogo. Eu criei um jogo para manifestar os meus conhecimentos, tá? Esse é o meu propósito, tá? Manifestar tudo que eu estudei, tudo que eu sei. Tá? Por que que quem sabe tem que ficar. Então a forma de eu manifestar o que eu sei é a linguagem teatral, a linguagem simbólica, a linguagem. Eu estou usando aqui neurociência, neurolinguística, programação neurolinguística, simbiótica, linguagem simbiótica, simbiótica.